Vamos analisar hoje um caso mais geral de movimento. Né? A gente vai continuar estudando o movimento, certo? Só que agora a gente vai quebrar uma das 3 restrições que a gente fez na aula passada. Lembra que quando a gente começou a estudar o movimento em uma dimensão, a gente disse assim, eu vou fazer 3 simplificações. Uma delas era, o movimento só pode acontecer em linha reta. A gente chamou ele de movimento retilíneo. Aí depois a gente disse assim, eu não estou interessada, por enquanto, nas causas do movimento. Né? E a terceira restrição era, eu não estou me importando com o tamanho desse objeto que se move. A gente vai continuar não se importando com o tamanho e nem com as causas do movimento, as causas que levaram o corpo a se mover. Mas hoje a gente vai quebrar a restrição de que o corpo só anda em linha reta. Quer dizer, a gente vai começar a analisar o movimento no plano e no espaço, em 2 e em 3 dimensões. Certo? Na aula passada, a gente disse que o objeto estava restrito a se mover ou na horizontal ou na vertical. Né? Isso facilitava muito a nossa vida, porque a gente não precisava mais dar um caráter vetorial para o deslocamento, para a velocidade e para a aceleração. Porque já que eu estava restrito a me mover só em uma direção, então a direção é aquela, por exemplo, horizontal. E aí o sentido eu poderia definir com um sinal. Né? Definia uma origem e definia um sentido positivo, por exemplo, para a direita, e o que não fosse para a direita seria negativo. Ou para cima, positivo, e se fosse para baixo, negativo. Né? Só que agora isso vai ficar mais difícil de você usar só o sinal para fazer isso daí, porque agora o objeto pode se mover no plano ou até mesmo no espaço. Então a gente precisa agora dar colocar o caráter vetorial nos nossos parâmetros. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na aula passada, inclusive na mesma sequência. Vamos falar de deslocamento, velocidade e aceleração. Só que agora, justamente, vamos usar essa nova ferramenta que é o vetor. Né? Antes, quando eu disse assim para vocês, a gente vai estudar o movimento. Né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é se o corpo se move. Como era que a gente fazia isso? Aquela garrafa ali, ela se move, se depois de um tempo ela sair do lugar. Né? Ou seja, no instante inicial, t igual a 0, essa garrafa está na posição x inicial, né? No instante t1, t0, como você queira chamar. Aí depois de um certo tempo, essa garrafa está em outra posição diferente da anterior. Então eu posso definir, posso afirmar que o objeto se moveu, né? Porque ele teve um deslocamento diferente de 0. E o deslocamento eu definia como um ΔX, como a posição final menos a posição inicial. Né? A definição de deslocamento não muda. Continua sendo a posição final menos a posição inicial. Só que agora essa posição não é mais um escalar, é um vetor. Já que o objeto pode se mover no plano ou no espaço. Por exemplo, digamos que agora eu tenho, então, um eixo de coordenadas, plano, certo? X, Y. E aí eu tenho um certo objeto que se encontra, por exemplo, bem aqui. Certo? Como é que eu posso definir a posição, graficamente falando, desse objeto? Ora, eu vou definir com relação a uma origem. Né? Aqui é a origem. Então, a posição dele é um vetor que vai desde a origem até o ponto onde ele está. Seria esse vetor posição aqui R. Certo? Esse vetor posição R vai ter uma componente no eixo X, vai ter uma componente no eixo Y e poderia ter uma componente no eixo Z. Né? Ou seja, a posição R agora pode ser escrita como sendo XI mais YJ mais Z. Essa é a posição. Como é que eu faço para saber se esse objeto se moveu? O que eu fazia antes quando eu tinha uma direção só? Exatamente, eu olhava se a posição mudou. Então eu vou continuar fazendo isso. Ou seja,
Se depois de um intervalo, por exemplo, T, o livro chama T1, vamos chamar T1. Então ele está na posição R1, por exemplo. Né? R1, aí eu vou botar os índices 1 aqui só para diferenciar do outro. X1, Y, Z1. Se depois de um ΔT, ele agora não estiver mais em R1, por exemplo, estiver bem aqui, então agora eu posso dizer que a nova posição dele é essa, da origem. Essa é a nova posição, R2. E aí eu posso garantir, ele se deslocou. Né? Ele se deslocou de quanto? Quem seria, primeiro graficamente falando, quem seria o vetor deslocamento? Seria um vetor que aponta da onde para onde? Da onde? O vetor deslocamento seria um vetor que sai de onde ele está e vai para onde ele foi. Não é esse o vetor deslocamento? Então seria esse aqui, ó. Delta S. Certo? Esse seria o vetor deslocamento, que está na origem do movimento, né? Ou seja, na posição inicial 1, vai para a posição 2. Então, se ele estava na posição 1, no instante T1, e agora vai para a posição 2 é uma nova posição. X2, Y2, Z2. No instante T2. Né? No instante posterior T2. Certo? Então, se eu perguntasse para você, quem seria o deslocamento ΔR? Quem? ΔR seria quem? Posição final menos posição inicial. A definição não mudou, certo? Só que agora a posição final não é uma escala, é um vetor. R2 menos R1. Quem são R2 e R1? Vamos abrir essa subtração aqui. ΔR seria igual a quem? X2 menos X1 na direção I. X2 menos X1 na direção I. Mais Y2 menos YJ. Mais Z2 menos Z1. Tá. Ora, mas quem é X2 menos X1? O que é X2 menos X1? Delta X. Delta X na direção I, mais delta Y na direção J, mais, exatamente, delta Z na direção K. Olha para essa expressão. Olha só. O que a gente pode concluir quando a gente escreve essa expressão para o deslocamento? Primeiro, ó, o deslocamento agora é um vetor, como a gente já tinha falado aqui quando a gente falou de vetores. A gente deu o exemplo do deslocamento. Lembra que eu disse? Digamos que você esteja aqui na sala, vá até a biblioteca da geologia. Esse era o vetor deslocamento. Ele realmente é um vetor, né? Com componentes nos 3 eixos. Certo? E mais, essas componentes são independentes umas das outras. Por exemplo, quando a gente estava falando de vetores, eu disse isso para vocês. Isso daqui não é uma soma algébrica. Você não vai somar 2i mais 3j mais 4k, não. Isso aqui é só dizendo que o seu vetor tem um componente na direção i, e também tem uma componente na direção j, e também tem um componente na direção k. Ou seja, os deslocamentos são independentes em cada eixo. Por exemplo, digamos que aqui em cima do quadro tem uma formiga que está andando aqui em cima. Certo? Essa formiga pode estar bem aqui, aí ela andar bem para cá. Ó. Ou seja, delta x seria x2 menos x1. Delta y seria quanto? 0. Delta z também. Quer dizer, ela tem deslocamento ao longo do eixo x, mas o deslocamento ao longo do eixo y é nulo. São independentes uns dos outros. Ela pode se deslocar de uma direção e não na outra. Ou ela pode andar aqui por cima, mas não sair do quadro. Ou, por exemplo, em vez de uma formiga, se for uma mosca. Ela está aqui andando, deslocamento X, e de repente ela volta, deslocamento Z. Os deslocamentos são independentes em cada eixo. Certo? Isso vai facilitar bastante a nossa vida na hora de você analisar um movimento mais complexo. Ao invés de olhar ele como um todo, você pode quebrá-lo em 2 ou 3. Né?
Se for no plano ou se for no espaço. Analisar eixo a eixo. Que aí facilita um bocado a nossa vida, como a gente vai ver mais pra frente. Certo? Então a definição de deslocamento não muda. É a posição final menos a posição inicial. Só que a posição agora é um vetor. E o deslocamento, por consequência, também é um vetor. Certo? E aí você diz, bom, esse objeto, esse corpo, saiu lá da posição 1 para a posição 2. Né? Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Certo? Mas a pergunta que você faz, quer dizer, o próximo passo que a gente dá é, para descrever esse movimento, é saber com que velocidade ele saiu de 1 para 2. Né? Então vamos definir a velocidade média. A definição de velocidade média, como eu disse, não muda. Só a expressão que vai ser agora vetorial. Por definição, a velocidade média era o quê? É a taxa de variação do tempo da posição. Né? Ou seja, a velocidade média nada mais é do que delta, no caso lá do movimento retilíneo, era um delta x sobre delta t. Ou delta y sobre delta t. Agora, quem é o nosso deslocamento? Delta r. Então, a velocidade média ó, vai ser delta r sobre delta t. Essa é a definição de velocidade média. Observe essa expressão aqui. Ó. Preste atenção nela aqui. O que diz essa equação? Diz assim, ó. Que a velocidade média, certo? É um vetor, presta atenção, é um vetor cujo módulo é ΔR sobre ΔT. Se ele é um vetor, ele tem mais coisa que um módulo. Ele tem direção e sentido. Como é que eu posso determinar quem são a direção e o sentido da velocidade média? Exatamente. A velocidade é um vetor, portanto tem módulo, o módulo está aqui, ΔR sobre ΔT. Direção e sentido. A direção e o sentido são as mesmas do ΔR. Porque ΔT é sempre positivo. Então, quando você multiplica um vetor por um número positivo, você está multiplicando por 1 sobre t. Né? Quando você multiplica um vetor por um número positivo, você tem um novo vetor com um novo módulo, mas com a mesma direção e o sentido do vetor original, que você multiplicou, no nosso caso, ΔR. Certo? Isso vai ser importante na hora da gente também fazer os problemas práticos. Quer dizer, a velocidade média aponta no mesmo sentido. Aqui no caso, se você fosse desenhar, ó, a velocidade média seria um vetor assim, ó, no sentido de ΔR. E não para cá, ó, no sentido das posições. É no sentido do deslocamento ΔR. Certo? Esse ΔR, ele pode ser escrito com as suas componentes. ΔX, ΔY, ΔZ. Vamos fazer isso para ver o que a gente obtém. Olha para cá, ó. Velocidade média, rapidinho, ó. É igual a ΔR sobre ΔT. Só que o ΔR é ΔX mais o ΔY mais o ΔZ. Na direção tá. Isso tudo sobre ΔT. Que é a mesma coisa que eu fazer isso. ΔT, ΔT. Certo? Mas quem é ΔX sobre ΔT? Quem? ΔX sobre ΔT. Velocidade? Tem razão. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. Velocidade média em x, na direção y, mais, exatamente, em y, mais a velocidade média em z na direção k. Ou seja, de novo, assim como para o deslocamento, você pode dizer que a velocidade média ela é composta pela média das velocidades em cada eixo. A velocidade média é a média das velocidades em cada eixo e elas são independentes. Ou seja, você pode ter um movimento com uma velocidade no eixo x, outra diferente no eixo y e outra diferente no eixo z. Por exemplo, um avião, quando vai decolar. É exatamente um exemplo. Você tem um avião horizontal com velocidade grande em x, mas pouca velocidade em y. Ele ainda não subiu. Aí daqui a pouco ele começa a subir, né? Mas com velocidade não tão alta. Aí depois ele
se for o caso, ele faz uma curva, ou seja, essa velocidade em Z agora vai ser diferente de zero. Cada eixo com uma velocidade diferente independente uma da outra. Certo? Ok? Isso é a velocidade média, né? Só que muitas vezes a gente está interessado na velocidade instantânea, né? A velocidade instantânea, que seria, por definição, o que é velocidade instantânea? Bom, a gente sabe que a velocidade instantânea é aquela que é medida num instante, né? Num certo instante de tempo. Então, a gente já sabe que a velocidade instantânea vai ser o limite quando o tempo se torna muito pequeno de ΔR sobre ΔT. E a gente já sabe que esse limite é a derivada de R com relação a T. Ou seja, essa é a expressão para a velocidade instantânea. A ideia não muda. Só que agora, em vez de dx dt, você tem dr dt. Só que tem uma coisa interessante a respeito da velocidade instantânea. Enquanto que a velocidade média ela é um vetor que aponta na direção de ΔR, no sentido de ΔR, a velocidade instantânea agora, como ela é no instante, se você olhar instante a instante, você vai ver que ela é sempre tangente à trajetória. Olha para cá, para você entender por quê. Ó. Fazer um desenho bem aqui no cantinho, aproveitar esse espaçozinho. Imagine que você tem isso daqui, ó. Os eixos X e Y, certo? Aí está lá o seu objeto na posição R1, no instante T1. Olha lá, posição R1 no instante T1. Aí depois de um certo tempo, esse objeto se deslocou para cá, ó. Está na posição R2, no instante T. Vamos supor que de 1 para 2, seguindo essa trajetória aqui, ó. Por exemplo, ele pode seguir qualquer trajetória. Alguma coisa assim, pronto. Essa é a trajetória. De 1 para 2. Certo? Se eu fosse escrever a velocidade média, ela seria, e o deslocamento seriam vetores que apontariam para cá, concorda? Esse daqui seria o ΔR. Delta. Então, se eu estivesse interessado na velocidade média, a velocidade média seria um vetor dessa forma, na mesma direção e no mesmo sentido de ΔR. Só com um módulo diferente, né? Mas eu quero saber a velocidade instantânea. Ora, o que eu preciso fazer para eu obter a velocidade instantânea? Eu preciso fazer o quê? Preciso fazer o tempo tender a zero. Ou seja, digamos que eu... Aí você diz assim, professora, mas você tem dois instantes. O instante 1 e o instante 2. Eu quero saber a velocidade em qual instante? No 1 ou no 2? Tanto faz. Vamos, por exemplo, vamos supor que a gente esteja interessado em saber a velocidade instantânea nesse ponto. No instante t igual a 1. Então, o que eu preciso fazer com o 2? Preciso fazer ele ser bem pertinho de T1, concorda? Ou seja, eu preciso fazer o T2 tender a T. Quando eu faço o T2 tender a T1, o que acontece com o ΔT? Tende a zero. Se você tem a subtração entre elas vai ser quase zero, né? Como você subtrair, digamos que esse aqui é o instante 1 e esse aqui é o instante 0,999999. Você subtrair um do outro vai dar 0,00001, quase zero, né? Ora, mas fazer o T2, presta atenção, fazer o T2 tender a T1 é a mesma coisa daqui o R1, daqui o R2. Quando eu faço o T2 tender a T1, ou seja, ΔT tender a zero, o que eu estou fazendo com o R2? Eu estou fazendo ele chegar bem pertinho do R1, concorda? Eu estou girando o R2 no sentido de R1. Então, o R2 também está tendendo a R1. Se o R2 tende a R1, o que acontece com o ΔR? Também vai tender a zero. Ou seja, na prática, esse ΔR vai se tornando cada vez menor e cada vez mais próximo à trajetória. Quer ver? Ó, digamos que o ponto 2, ao invés de ser aqui, ó, digamos que eu reduzo ele bem para cá, para metade, ó. Tá? Então, ainda não é um instante de tempo, ainda é um ΔT. Mas só para a gente enxergar. O ΔR, que era isso daqui, agora é isso daqui, ó. Digamos que agora eu reduza bem para cá, o ΔR agora é isso aqui, ó.
Digamos que eu reduza bem para cá o ΔR, agora é isso aqui, ó. Concorda? O que está acontecendo? O ΔR está se aproximando cada vez mais de uma reta bem pequenininha que está sempre tangendo a trajetória. Como se você pegasse essa trajetória aqui, ó. Certo? Aí você olha daqui para cá. Ora, daqui para cá o ΔR é esse. Aí você olha daqui para cá, o ΔR é este. Daqui para cá o ΔR é esse. Daqui para cá está aqui o ΔR. Daqui para cá está aqui o ΔR. Isso vai encostando cada vez mais na própria trajetória, concorda? É por isso que a gente diz que a velocidade instantânea, ela é sempre tangente a... Sempre a ou é sempre? É sempre tangente à trajetória. Isso vai facilitar muito. É sempre tangente à trajetória. A gente vai usar muito esse fato na hora de trabalhar algumas situações práticas do dia a dia. O fato que ela é um vetor que aponta no sentido da posição, né? Então ela é naquela posição, ou seja, tangente à trajetória naquele instante. Então a gente acabou de ver, vamos lá, que a gente pode escrever a deslocamento e a velocidade como sendo a composição de deslocamentos e de velocidades em cada eixo de coordenadas. A gente escreveu isso para a velocidade média, a gente definiu a velocidade instantânea, né, como sendo o dr/dt, certo? dr/dt, onde r é a posição, né? E aí a gente pode também escrever a velocidade instantânea como sendo a velocidade instantânea em cada eixo, né? A junção a combinação da velocidade instantânea no eixo x, no eixo y e no eixo z. Vamos fazer isso para a gente passar para a aceleração. Ora, eu sei que r é o vetor posição. Então eu posso escrever assim, ó, dr/dt como sendo ddt de r, x, y, j, z, k. Verdade? Isso seria o R. Então, isso é a mesma coisa que eu dizer assim, ó. A velocidade instantânea é a derivada de x com relação a t na direção y, mais a derivada de y com relação a t na direção j, mais a derivada de z com relação a t na direção k. Ora, mas a derivada de x com relação a t é quem? É a velocidade instantânea no eixo x. Ou seja, eu posso escrever isso como Vx na direção y, mais Vy na direção j, mais Vz na direção k. De novo, podemos interpretar uma velocidade instantânea no espaço como sendo a composição das velocidades instantâneas em cada direção do eixo de coordenadas. Certo? Do mesmo jeito que a gente fez para a velocidade média. Certo? E se essa velocidade variar ao longo do movimento, que é uma situação mais real, digamos assim, que essa velocidade varia. Aí, se ela variar, eu preciso definir com que taxa ela varia no tempo. Ou seja, a aceleração. Né? Vamos lá, vamos escrever a aceleração média. A definição continua sendo a taxa de variação temporal de velocidade. Só que agora a velocidade é um vetor. Então, a aceleração média seria quem? Seria ΔV sobre ΔT. E agora, o que você pode concluir aqui a respeito dessa aceleração? Bom, ela é um vetor, cujo módulo é ΔV sobre ΔT. E quem seria a direção e quem seria o sentido da aceleração média? Seria o mesmo de quem? De quem? De quem? Ah, agora eu ouvi direito. Da variação da velocidade. Certo? Cuidado, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Certo? Por exemplo, um móvel pode estar, por exemplo, uma situação bem real. Você está dirigindo o carro e está freando, tem um semáforo lá na frente. Certo? As suas velocidades são positivas, né? Para frente. Mas a variação dela, não.
porque a velocidade está diminuindo com o tempo. Né? Então, o vetor velocidade, a variação dele seria no sentido contrário ao da velocidade. E a aceleração média tem o mesmo sentido do ΔV e não de V. Tem que ter bastante cuidado com isso aí. Outro exemplo bem típico, que a gente vai até analisar no final dessa aula, o movimento circular. O movimento circular, digamos que você tem um móvel bem aqui, ó. Certo? O que foi que a gente acabou de ver a respeito da direção da velocidade instantânea? É sempre tangente à trajetória. Então, se você for olhar, por exemplo, esse móvel girando em torno de um ponto fixo, a velocidade instantânea seria um vetor aqui, 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 tangendo a trajetória. Né? Se a aceleração fosse no mesmo sentido da velocidade, a aceleração também seria isso daqui, concorda? Só que ela não é. A gente sabe que a aceleração no movimento circular, ela aponta para onde? No centro. A gente vai provar isso aqui ainda hoje. Ou seja, a aceleração média, ela não tem o mesmo sentido da velocidade. Ela tem o mesmo sentido e a mesma direção de ΔV, não de V. Certo? Ok? Aí você diz assim, e a aceleração média, ela pode ser escrita como as componentes, do mesmo jeito que a gente fez aqui? Pode, vamos fazer isso, vamos lá. Ora, eu posso dizer que ΔV, aliás, é o V final menos V inicial, concorda? Onde o V final e o V inicial eu posso escrever assim, ó, V1, V1x, V1y, V1z, e o V2, isso aqui, ó, V2x, V2y, V2, V2, V, certo? Então, quem seria ΔV? Seria V2 menos V1. Então, vamos lá. Ficaria assim, ó. A aceleração média, ó, ficaria V2 menos V1. Essa diferença, no caso, é uma operação vetorial, né? Como é que a gente faria essa operação vetorial? Assim, ó. V2 menos V1 seria V2x menos V1x na direção y, mais V2y menos V1y j, mais V2z menos V1z k. Não é isso? Tudo isso sobre ΔT. Delta. Ora, mas quem é V2x menos V1x? ΔV, exatamente, na direção x. Ou seja, eu posso escrever isso daqui, ó. ΔV, ΔX, ou ΔVx, ΔT, mais ΔVy, ΔTj, mais ΔVz, ΔT. Mas quem é ΔVx? ΔV, ΔT é quê? É o quê? A aceleração média. Então, ΔVx, ΔT, exatamente, a aceleração média na direção x. Ou seja, daí a gente pode escrever o que a gente já desconfiava que a gente poderia. Né? A aceleração média no espaço, ela é composta pelas médias das acelerações em cada direção. Cada J, tá. Certo? Aí a gente vai ter isso daqui. Por exemplo, um exemplo em que a gente tem componentes diferentes. Seria, por exemplo, quando você faz um lançamento oblíquo. Por exemplo. A gente vai analisar também daqui a pouco. Mas você já sabe que o lançamento oblíquo ele é a composição de um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Onde o movimento na horizontal é uniforme, ou seja, a aceleração em x seria 0. Na vertical, a aceleração é g, ou seja, isso aqui seria 9,8. E a z, 0. Quer dizer, os movimentos são independentes em cada direção. Então, vamos lá, continuando. E a aceleração instantânea? A aceleração instantânea, ora, por definição, é o limite, quando o tempo tende a 0, de ΔV, ΔT. Então, vamos lá. Instantânea. Então, quem seria a aceleração instantânea?
seria o limite, quando o intervalo de tempo se torna infinitesimal, né, tende a zero, de ΔV, ΔT. A gente já viu que esse limite é a derivada com relação à função, no caso, tempo, né? A dvd. Certo? Da mesma forma, eu posso escrever essa aceleração instantânea como sendo a composição a junção, digamos assim, de cada componente, né? Nos três eixos. Vamos fazer isso. Seria o quê? Seria escrever esse V aberto, né? Vamos fazer isso. Vamos lá. Ficaria assim, ó. Olha só, eu posso escrever como dvdt. Dá para enxergar aqui embaixo? Só lá atrás? Não, né? Então vamos para cima. Aqui, ó. Então seria assim, ó. Ó, pra cá. dvdt. dvdt. Aí eu vou escrever o V como o quê? O vetor velocidade. É a componente na direção x, a componente na direção y, mais a componente na direção z. Não é verdade? Mas, olha só, eu posso escrever então isso aqui assim, ó. dvx dt mais dvy dt mais j, né? J mais dvz dt k. Só que dvdt é a aceleração. dvx dt é a x. Então eu posso escrever o A como sendo axi mais ayj mais azk, como a gente já imaginava, né? Ou seja, a aceleração instantânea também é uma composição de três acelerações independentes, uma em cada eixo. Vamos lá, pronto. Então, olha só, a gente vai fazer uma aplicação desses conceitos que a gente estudou agora, né? Na verdade, são duas aplicações bem práticas, bem comuns na vida prática, que são o lançamento oblíquo e o movimento circular uniforme. Certo? O lançamento oblíquo é o lançamento de projéteis, acho que no material está lançamento de projéteis, né? Mesma coisa, certo? Lançamento, análise de movimento de um projétil, que é a mesma coisa, né? Movimento de projéteis e o lançamento oblíquo. Seria o quê? Seria o movimento de um corpo que é lançado com uma certa velocidade inicial, certo? E essa velocidade inicial forma um certo ângulo com a horizontal. Seria algo desse tipo. Onde você tem uma velocidade inicial e um certo ângulo θ com relação à horizontal, que seria o eixo x e aqui seria o eixo, certo? Isso na vida real, digamos assim, tem muitas aplicações, né? Você vai lançar um projétil, você vai lançar, sei lá, você tem um navio de guerra, e aí você vai querer acertar um navio inimigo. Você não vai mirar esse canhão não é um caso, né? Você não vai mirar um lançador de projéteis para qualquer direção. Você tem um certo ângulo de acordo com a distância em que você se encontra do alvo inimigo, né? Se você estiver muito perto, tem um ângulo que você faz. Se você estiver muito longe, se esse ângulo for muito pequeno, esse projétil vai cair aqui. Se ele for muito grande, ele vai fazer isso. Então tem um certo ângulo que torna esse lançamento máximo. Que tipo de parâmetros a gente precisa analisar? Então vamos lá. A primeira coisa que você pode fazer, já que a velocidade forma um certo ângulo com a horizontal, é decompor esse vetor numa componente ao longo do eixo x, que eu vou chamar de V0x, e uma componente ao longo do eixo y, que eu vou chamar de V0y. No caso, a gente pode aí agora analisar esse movimento, que não é simples, se você fosse analisar ele em conjunto, mas a gente pode fazer ele simples quebrando ele em dois. Ou seja, analisando só o movimento que acontece na horizontal e analisando só o movimento que acontece na vertical. Certo? A gente ainda não estudou a dinâmica do movimento, mas a gente já sabe que o que causa uma aceleração no corpo é uma força. Né? Ou seja, quem acelera o corpo é uma força. E a gente sabe que na direção de x não existem forças nenhuma, porque eu vou lançar ele simplesmente, não vou ficar empurrando. Então eu vou simplesmente jogar.
Na horizontal não existe nenhuma força atuando. Ou seja, na horizontal o movimento é uniforme e eu posso escrever essa velocidade como Vx, constante. Certo? Seria um movimento uniforme. Na vertical, eu também não vou ficar empurrando ele para cima. Mas existe uma força atuando, que é a força da gravidade. Ou seja, existe aqui uma aceleração que vai puxar esse corpo para baixo, tanto é que ele cai. Né? Se não existisse essa aceleração para baixo, ele ia subir e ir embora. Ele não faria o que a gente sabe que ele faz, que é esse aqui, né? A gente vai já analisar essa trajetória. Ele subiria em linha reta, já que não teria a gravidade atuando em cima dele. Então, em Y eu também tenho um movimento, só que esse movimento tem aceleração. É a aceleração da gravidade. Ou seja, eu vou ter um movimento uniformemente variado. Então, vou analisar esses dois movimentos separadamente, certo? Antes de começar a análise, vamos só escrever quem seriam Vx e Vy. Ora, Vx eu posso escrever como sendo V0 cosseno de θ e o V0y como V0 seno de θ. Certo? Então vamos lá, vamos analisar primeiro o movimento na horizontal, depois na vertical. Quem seria o movimento na horizontal? Ora, na horizontal eu tenho um movimento uniforme. Então, o movimento uniforme, eu posso descrevê-lo por uma equação, que é a equação da posição, a equação horária da posição, que seria x igual a x0 mais vt. X igual a x0 mais vxt. Não é isso? Onde vx seria v0 cosseno de θ, t. Certo? Vou guardar essa expressão aí. E agora eu vou analisar o movimento na vertical, que é independente do movimento na horizontal. Ou seja, eu posso analisá-lo separadamente, sem problema. É um movimento uniformemente variado. Vamos lá. Para o movimento uniformemente variado, eu tenho duas equações horárias, né? Uma é a da posição, y igual a y0 mais v0yt mais 1 meio de at2. Aí vamos lá. Vamos substituir pelo que a gente tem. Y igual a y0 mais v0 seno de θ, vezes o tempo, mais a aceleração é a aceleração da gravidade. Só que aí tem um detalhe. Cuidado, na outra turma, pessoal, a gente já fez aula de exercício, uma turma, a pessoa perguntou, professora, algumas pessoas tiveram dificuldade em determinar a questão do sinal da aceleração. Uma hora você bota positivo, uma hora bota negativo. E aí, é positivo ou é negativo? Pode ser positivo ou pode ser negativo, depende de você, da sua escolha. Certo? Quem é que vai definir o sinal de... Não é só da aceleração. De qualquer vetor, quem vai definir o sinal dele é você, no começo da questão. Aqui, o que foi que eu fiz? Eu coloquei o referencial desse jeito. Ó. Isso significa o quê? Que tudo que apontar para a direita é positivo e tudo que apontar para cima é positivo. O que for o contrário é negativo. Certo? Dessa forma, a gravidade é negativa. Certo? Seria menos gt ao quadrado sobre 2. Só que eu poderia muito bem escolher o referencial de cabeça para baixo. Não tem problema nenhum. Eu poderia dizer que o referencial está aqui, ó. X e Y. Aí, no caso, a gravidade seria positiva. Certo? O que você não pode fazer de jeito nenhum é começar uma questão colocando assim. Por exemplo, uma questão de lançamento oblíquo. Aí, na hora que ele sobe, você faz isso aqui. Depois ele desce e você vira o eixo. Aí não dá. Você tem que escolher um eixo. Não pode, mas tem gente que faz isso. Tem que ser fiel ao eixo. Que ele... digamos assim, a simetria do problema. Por exemplo, você vai olhar uma coisa que só cai, você vai lançar alguma coisa lá de cima. É melhor você fazer o quê? Colocar o eixo de cabeça para baixo, né? Porque ele não só cai. Então pronto, tudo que estiver para baixo, como ele só vai cair, é positivo. Claro que vai dar certo se você fizer assim, vai dar certo. Só que você vai ter que colocar o sinal negativo em tudo, né? Porque ele vai cair, então tudo vai ser, no caso, negativo. Então você pode colocar o eixo de acordo com o que for mais adequado para o problema. Mas depois que escolheu, não pode mais ficar mudando dentro da mesma questão. Certo? A gente vai trabalhar as questões na próxima aula, aí eu vou ficar mais claro isso aí para vocês. Mas no caso aqui da minha escolha, G é negativo. Certo?
Então, eu vou guardar essa equação aqui. Vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2. Tem outra equação também que eu posso escrever, que é a equação horária da velocidade, né? Vamos escrever a equação horária da velocidade. Vem aqui, ó. Seria VY igual a V0Y mais AT. Estou escrevendo a equação geral. Aí, vamos lá. Vamos substituir por quem a gente sabe. VY é igual a V0 seno de θ menos GT. Certo? E, finalmente, teria a equação de Torricelli, né? Vamos escrever ela aqui, ó. Estaria aqui, ó. Pra cá. Vou chamar essa de 3. E aí, a equação 4 seria quem? VY ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado mais 2A delta Y. Né? Ficaria assim, ó. VY ao quadrado igual a V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ menos 2G delta Y. Certo? Não é uma equação nova. Não fique tentando memorizar tudo isso, porque você vai ficar doido se for guardar tudo isso na cabeça, certo? Tem coisa mais importante que você guardar na cabeça do que esse bocado de fórmula, né? Então, você tem as equações que são as equações gerais, as equações horárias. Isso daí não é uma nova fórmula. É só uma maneira de escrever diferente, substituindo o V por aquela expressão e a gravidade pelo negativo. Nem sempre V vai ser daquele jeito. Tem uma questão na nossa lista que o θ está bem aqui, ó. Aí ficaria, o Vx seria V seno e o Vy seria V cosseno. Então também não fique memorizando que o Vx é V cosseno e o V... Não é. Depende da simetria do problema, da situação. Certo? Então você vai ter que analisar direitinho. Aí vamos lá. Vamos guardar essa equação que eu vou chamar de 4. Certo? Aí vamos em frente. Ora, a gente já sabe agora o que acontece na horizontal, movimento uniforme, e na vertical, movimento uniformemente variado. Esses movimentos são independentes entre si. Mas tem um parâmetro, entre esses que a gente escreveu, que é comum aos dois movimentos. Quem é? O tempo. Exatamente. Ao mesmo tempo que essa bolinha anda para a direita, ela sobe para a direita, no tempo que ela gasta para subir e para descer. Então, eu posso retirar de uma das equações do tempo e substituir na outra. Vamos pegar aqui a equação 1, vou chamar isso aqui de equação da trajetória. Já vou explicar por quê. Vou escrever a equação da trajetória. Ó, vou pegar ali a expressão 1, certo? E vou isolar o tempo nela. Vou fazer isso bem aqui, ó. Se eu isolar ela aqui, ó, observe que vai ficar apertadinho, mas fica muito bagunçado, né? Então, vou fazer aqui mesmo, ó. Vou pegar a equação aqui, ó. Vou isolar o tempo. Vai ficar x menos x0 sobre v0 cosseno de θ, né? Ó, t vai ser igual a x menos x0 sobre v0 cosseno de θ, concorda? Vou substituir isso em 2. A expressão 2. Substituindo 1 em 2. 1 em 2. Fica assim, ó. Y igual a y0 mais v0 seno de θ t, x menos x0 sobre v0 cosseno de θ, menos gt2 sobre 2. X menos x0 sobre v0 cosseno de θ ao quadrado. Não é isso? Aí vamos lá, vamos arrumar quem a gente puder arrumar aí. Vamos lá. Fica assim, ó. Y igual a y0, v0 vai embora, certo? Vai ficar seno de θ, x menos x0. Aliás, seno de θ não, desculpa, tangente de θ, né? Tangente de θ, x menos x0. Só que normalmente esse x0 é 0, né? Então eu vou fazer esse x0 ser igual a 0, ó. E aí eu vou ficar simplesmente tangente de θ vezes x, menos g sobre 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado. Concorda? Essa expressão, observe, ela é uma expressão desse tipo aqui, ó. Y é igual a c mais vx mais menos ax ao quadrado. Concorda? Onde o a
é G sobre 2 vezes 0 ao quadrado cosseno ao quadrado. O B é a tangente de θ e o C é o y0. Por que eu escrevi dessa forma? Porque essa aqui é a equação de uma parábola. Ou seja, agora você pode mostrar que a trajetória de um objeto lançado com uma velocidade inicial v0 em um ângulo θ, com relação à horizontal, é uma parábola. Né? Então, a trajetória é parabólica, como a gente já sabia. Só que agora a gente pode mostrar que essa trajetória é parabólica. Certo? Entendido isso daí? Aí vamos analisar agora, preste atenção, depois copia, quem seria o alcance. Eu disse aqui agora, no começo desse exemplo, que às vezes você tem interesse em lançar um objeto e fazer com que ele caia numa certa posição. Né? Então, por exemplo, você vai brincar de arco e flecha. Certo? Aí você vai mirar lá no alvo, o seu objetivo é acertar o alvo. Se você mirar a flecha exatamente no centro do alvo, onde você quer acertar, você nunca vai acertar. Né? Porque a flecha vai cair, aqui o alvo, aqui a flecha, ela vai sempre fazer isso. Né? Você teria que mirar com um certo ângulo para ela cair lá onde você quer. E você também tem que ver, tem que analisar essa distância horizontal que você está no caso do alvo. Né? É como, por exemplo, um jogador de basquete que vai fazer a cesta. Lá, que vai estar no meio do jogo, ele vai fazer a cesta. Se ele estiver na linha dos 3 pontos, tem um certo ângulo, certa velocidade para acertar. Se ele estiver bem baixo da cesta, bem próximo, já é outro ângulo, já é outra velocidade. Né? É lógico que no meio do jogo ele não vai fazer essas contas. Né? É pela experiência dele que ele vai saber que velocidade, que ângulo ele vai ter que imprimir a bola. Que ângulo faria com que essa bola fosse, no máximo, alcance dela? Ou seja, 45. Mas por quê? Vamos mostrar que é 45. Né? Vamos lá. O alcance o livro chama de R. Certo? O alcance. O alcance é a distância horizontal percorrida pelo objeto quando ela sai da altura Y e retorna àquela mesma altura. Por exemplo, aqui, ó, saiu aqui do chão, chegou aqui no chão. Certo? Cuidado, tem alguns problemas que você tem um objeto caindo em cima de alguma plataforma. Certo? Por exemplo, ele cai aqui em cima. Ó. Essa distância daqui para cá não é o alcance. Porque ele não voltou para a mesma altura. É um ΔX, mas não é, por definição, a expressão que a gente vai escrever aqui para o alcance. O alcance seria isso daqui para cá. Ó. Daqui para cá, né? Saiu e voltou para a mesma altura. Então vamos lá. Partindo da ideia de que ele, por definição, o alcance é a distância em x, sai da mesma altura, eu posso dizer que y menos y0 é 0. Se ele sai e volta para a mesma altura, y menos y0 é 0. E o x menos x0 eu vou chamar de R, como o livro faz. Certo? Então vamos lá, partindo dessa ideia. Ora, se o x menos x0 eu vou chamar de R, então o tempo, ó, logo vou escrever bem aqui do lado. Eu vou escrever o tempo t como sendo R sobre V0 cosseno. R sobre V0 cosseno de θ. Aí vamos lá, vamos substituir isso na equação 2 de novo. A equação 2 ficaria assim, ó. Substituindo, isso aqui eu vou chamar de 5, tá? Foi até o 4, 5. Substituindo 5 em 2, ficaria assim, ó. Vamos lá. Y menos y0 igual a V0 seno de θ t, aqui o t, ó, R V0 cosseno, menos G sobre 2 t ao quadrado. R V0 cosseno ao quadrado. É isso? Aí vamos lá. Y menos y0 do lado esquerdo é 0. Então ficaria 0. Aqui, V0 com V0 vai embora. Esse lado aqui já tem 0. Né? Quando eu passar isso aqui para o outro lado, vai ficar um igual bem aqui, concorda? Aí eu vou cancelar esse R com um desses R's aqui de dentro. Certo? Então ficaria assim, ó. RG2, ficaria assim, ó. GR sobre 2
V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ igual a seno sobre cosseno, não é isso? Seno sobre cosseno. Eu posso cancelar esse cosseno, podia até ter cancelado logo, né? Cancela um cosseno com o outro cosseno. Fica então R igual a, vou ver se cabe aqui, R igual a 2V0 ao quadrado cosseno seno 2. V0 ao quadrado seno cosseno sobre G. Exatamente. Só que tem uma identidade trigonométrica, lá no apêndice que tem, que 2 seno de alfa cosseno de alfa é seno de 2 alfa. Então, 2 seno de θ cosseno de θ, eu posso escrever assim, ó. V0 ao quadrado, 2 seno cosseno é o seno de 2. Sobre G. Essa é a expressão para o alcance. É essa expressão que eu disse que se você quiser usar direto para resolver um problema, você tem que demonstrar. Que é a fórmula. Tanto a expressão do alcance, como a equação da trajetória. Né? Essa daqui, vou até marcar aqui. Certo? Mas aí é uma escolha sua. Ou você faz a demonstração e usa a expressão, ou você parte da ideia inicial, que não é muito difícil de fazer. É só você sair substituindo daqui os parâmetros que o problema der. Certo? Aí assim, a gente se perguntou isso. Qual seria o ângulo que torna esse alcance máximo? Ora, o alcance máximo, vou fazer aqui no cantinho, ó. O alcance máximo acontece quando? Quando essa expressão aqui é máxima. Né? Essa expressão ser máxima significa o quê? Vamos olhar essa expressão. V0, G e θ. V0 é a velocidade de lançamento. Ela é pré-definida desde o começo do problema. Você não pode mudar. Né? G é a gravidade. Você também não controla esse parâmetro. Certo? A velocidade inicial você controla, mas ela é um parâmetro pré-definido. O que você precisa fazer para maximizar o R? Mexer no ângulo. Né? Oi. Exatamente. Quem é o seno máximo? Exatamente. O seno máximo é 1. É o maior valor que o seno pode assumir. Ou seja, esse ângulo tem que ser 90. Né? Logo, 2θ tem que ser 90. Então, θ é 45, como a gente já sabia. Né? Só que agora a gente pode provar. Então, o ângulo que maximiza o alcance. Ok? Isso para a situação que a gente está aqui. Né? Quando sai, retorna para a mesma altura. Mais uma aplicação desses conceitos que a gente estudou é o movimento circular uniforme. Né? Então, vamos agora analisar, para finalizar a aula, o movimento circular uniforme. Então, o movimento circular uniforme é aquele que acontece numa trajetória circular, mantendo a velocidade constante em módulo. Certo? Vamos lá. Então, você tem uma trajetória circular, certo? Vou dizer que esse aqui seria o eixo X e o eixo Y. E aí você tem um certo móvel, por exemplo, aqui ele, ó, nessa posição, nesse instante, certo? Aí eu vou dizer, então, que o vetor posição R desse móvel, nesse instante, está aqui ele, ó. R. Certo? Esse vetor, ele pode ser decomposto em duas componentes no plano, né? Uma componente no eixo X, ou seja, ele tem uma posição X. O livro chama XP, X da partícula. Vamos fazer igual, né? E uma componente na direção Y, certo? Nesse instante, o vetor posição faz um certo ângulo θ com a horizontal. Certo? Digamos que essa bolinha esteja girando no sentido anti-horário. Então, girando no sentido anti-horário, naquele ponto, a velocidade dela, o vetor velocidade, estaria aqui, ó, tangente à trajetória. Esse aqui seria o vetor velocidade, concorda?
Esse vetor velocidade, ele pode ser decomposto também em duas componentes. Pode? Uma componente ao longo do eixo x, aqui ela, ó, vx, e uma componente ao longo do eixo y, v, vx e v. Certo? Vamos analisar quem seria o vx e quem seria vy. Vamos lá. Eu sei que vx, ó, vou escrever aqui, vx seria igual a quê? Olhe para a figura. Certo? Primeiro vamos ver onde é que está o θ ali na nossa figura. Certo? Vamos lá. Ora, essa reta aqui em vermelho, você concorda comigo que ela é paralela ao eixo x? Então eu tenho essa reta aqui em vermelho bem aqui, ó. Que é duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então aqui θ, concorda? Se aqui está θ e aqui é 90 menos θ, esse aqui é, aliás, se aqui tudinho é 90, esse aqui é 90 menos θ, concorda? Se esse aqui é 90 menos θ, isso aqui é tangente à trajetória, então aqui eu tenho um ângulo de 90, concorda? Então bem aqui é θ. Esse aqui é θ. Certo? Vou apagar só para a figura não ficar poluída. Fica assim. Entenderam onde é que está o θ, né? Bom, aqui V, aqui θ, aqui V, né? V, Y. Certo? Então Vx seria V cosseno, aliás, V seno de θ à esquerda. Até aqui na porta. Então, o Vx seria o V seno de θ para o lado esquerdo. Então, menos V seno de θ. Concorda? E o Vy seria V cosseno de θ para cima. Então, Vy seria V cosseno de θ. Concorda? Ora, então V, o que seria velocidade? O vetor velocidade V. A velocidade, vetorialmente falando, seria Vx na direção I, mais Y na direção J. Vamos substituir Vx e Vy por aqueles dois valores lá, por aquelas duas expressões que a gente escreveu. V seria igual a menos V seno de θ I, mais V cosseno de θ J. Concorda? Certo? O que foi? Diga lá. Sinal. Pronto. Ó, olha para cá. Quem é o V? O vetor velocidade está aqui, ó. Né? Quando eu decompuser esse vetor velocidade, ele vai ter uma componente aqui e uma aqui. Certo? Essa componente Vx, ela aponta para a esquerda. Certo? Então, ela é V seno de θ. Só que como está para a esquerda, menos V seno de θ. E o Vy, V cosseno de θ para cima. Então, positivo. V cosseno de θ. Certo? Aí eu escrevi o V como sendo Vx mais Vy, aqui os sinais. Certo? Só que quem é θ? Quem é o seno de θ? Acho que era de novo. Ele falou alguma coisa? Tá bom. Então, mas ele apareceu de novo ali. Então, quem é o θ? Quem seria o seno de θ e cosseno de θ? Olhe para a figura. Está aqui o θ também, ó. Então, como é que eu poderia escrever seno de θ e cosseno de θ? Seno de θ, YP sobre R, né? Então, vamos lá. Mais seno de θ é YP sobre R e o cosseno de θ, XP sobre R. Então, vamos substituir isso na expressão da velocidade. Vamos lá. Fica assim, ó. Logo, V vai ser igual a menos V seno de θ, YP sobre R, mais V cosseno. Opa, na direção I, mais V cosseno, que é VXP sobre R. Concorda? Essa é a expressão para a velocidade instantânea. Só que a gente sabe que o movimento circular uniforme, ele é definido por uma aceleração bem característica, inclusive vocês me falaram que era a aceleração centrípeta.
E a gente sabe a expressãozinha da aceleração centrípeta. Vamos tentar encontrar essa expressão. Primeiro, na verdade, se o movimento é circular uniforme, como é que eu posso ter aceleração? Movimento circular uniforme. Existe aceleração? Existe porque a gente sabe que é aceleração centrípeta. Mas como é que ele é uniforme e tem aceleração? Porque a velocidade ela é um vetor, né? Ela tem módulo, direção e sentido. Se um ou dois ou três parâmetros variarem, então você tem aceleração. Normalmente a gente está condicionado a olhar para a variação do módulo, para saber se tem aceleração. Mas o vetor, se um dos três parâmetros variar, então se um dos três parâmetros da velocidade variar, existe aceleração. Então o módulo da velocidade se mantém constante, mas a direção dela e o sentido não. É sempre tangente à trajetória. Né? É o que acontece, por exemplo, se você for analisar a velocidade dos ponteiros do relógio. Né? A borda do ponteiro, por exemplo. É um movimento circular uniforme. Né? Ou seja, a velocidade com que o ponteiro gira é constante. Né? Por mais que a aula de física pareça que tenha 5 horas, quando na verdade só tem 2, né? E o intervalo que tem 20 minutos parece que só tem 1, mas na verdade o tempo corre igual. Certo? Ou seja, em módulo a velocidade é constante. Então, se a gente quiser determinar a aceleração, ora, eu já sei que a aceleração ela é dv/dt. A aceleração é dv/dt. Então, vamos lá, vamos derivar a expressão da velocidade. Preste atenção no que eu vou fazer agora. Certo? Não precisa se assustar com a derivada, porque é bem simples o que a gente vai fazer aqui. Ó. A é dv/dt. Certo? Então, eu vou derivar essa expressão com relação ao tempo. Primeiro, eu não vou derivar ainda, vou só escrever assim, ó, dv/dt, certo? Mas quem é o v? O v é isso aqui tudinho. São duas parcelas. Então, eu vou escrever dv/dt, essa primeira parcela, e depois essa segunda parcela. Assim, ó, só colocar as parcelas aqui, ó. Menos vyp sobre r na direção i, mais a derivada da segunda parcela no tempo. ddt de vxp sobre R, J. Certo? Não derivei ainda, só escrevi as parcelas. Aí vamos lá. Fica assim, ó. A vai ser igual a ddt daquilo lá que está dentro do parênteses. Certo? Aí vamos parar um pouquinho. Você ainda não viu na aula de cálculo as definições de derivada. Não, né? Estou no limite. Certo? Mas para o que a gente vai fazer aqui, você só precisa saber duas coisas sobre derivada. Uma eu já disse, que é a representação gráfica da derivada. A derivada representa a inclinação dessa reta. Né? Seria a mesma coisa que dy dx. Aqui sendo y, aqui sendo x. Graficamente falando, a derivada é a tangente, é o coeficiente angular da reta. Certo? A derivada também pode ter outro significado, digamos assim, um significado físico, que é uma variação. Na verdade, a gente já falou disso. Quando eu disse assim para você, ó, que v é dx dt, eu estou dizendo que a velocidade é a variação da posição infinitesimal, mas é uma variação. Isso aqui é como se fosse ΔX, ΔT, escrito em termos pequenos. É como se delta fosse uma variação grande e d fosse uma variação pequena. Então você só precisa saber isso, que a derivada é a inclinação da reta e representa uma taxa de variação. Aqui no caso, a variação no tempo. Certo? Vamos voltar. Sabendo disso, vamos voltar para cá. Então, se a derivada é uma variação, certo? Ó, por exemplo, a aceleração é dv/dt. Já escreveu ali. Né? A derivada, ou a aceleração, é a variação da posição no tempo. dv/dt. Se a velocidade não varia, quanto é a aceleração? Zero. Movimento uniforme, a aceleração é zero. Ou seja, a derivada de uma coisa constante é zero. Se não varia, não faz nem sentido falar em derivada de uma constante, né? Porque ela é constante. Então, vamos olhar para cá. Ora, se eu tenho alguma constante, eu não preciso derivar essa constante. Eu posso retirá-la da derivada, porque ela é constante. Vamos olhar para cá. Eu vou derivar primeiro o que está nesse primeiro parêntese. Vamos tirar de dentro desse parêntese tudo que for constante, derivar só o que variar, certo? V, essa velocidade aqui, V, escalar, ela é constante ou variável?
Constante. Porque ela é o módulo da velocidade. É constante. Então, eu vou retirar aqui de dentro da derivada. Menos v. R. É constante ou variável? Constante. O movimento é circular uniforme, mantendo o raio. R, constante. YP é constante ou variável? Variável. Né? Por exemplo, quando o móvel está bem aqui, YP é 0. Quando o móvel está bem aqui, YP é esse. Quando está bem aqui, o YP é esse. Quando está lá em cima, o YP é R. Então, o YP varia de 0 a R. Então, ele varia. Então, ele não pode sair da derivada. Então, ele vai ficar DYP, DT, na direção I. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo termo. Mesma coisa. V é o módulo da velocidade. Constante. R é o raio. Constante. Então, vai ficar V sobre R, dXP, dt, J. Entendido? Ok? Aí vamos em frente. A aceleração, ó, A, vai ser igual a menos V sobre R. Quem é dy dt? Ah, obrigada. Quem é dy dt? É a velocidade em y. Muito bem. Então, vou escrever isso aqui como vy, na direção I, mais v sobre r, dx dt, velocidade em x. Só que a gente tem lá quem são vy e vx. Vamos substituir. Fica assim, ó. A é igual a menos v sobre r. Quem é vy? Olha lá, ó. V cosseno. Então, como tem um v aqui e outro v cosseno, v ao quadrado, cosseno de θ na direção I, mais v sobre r. Quem é vx? Menos v seno. Então, menos v com v, seno de θ na direção J. Aí vamos fazer uma pausa. Vem aqui, ó. Vem pra cá. Essa aqui é a expressão para a aceleração. E vamos olhar por que ela é centrípeta. Vamos lá. Vou fazer o desenho aqui do lado de novo. Certo? Para a gente mostrar por que ela é centrípeta. Ora, olhe para esse vetor. Está aqui a trajetória. Ó. Tá aqui. Tá aqui a bolinha. Certo? Quem seria o vetor aceleração? Seria um vetor com uma componente AX. Isso aqui seria AX, ó. Isso aqui é AX. E esse aqui é AY. AX é menos V ao quadrado sobre R cosseno de θ. Ou seja, está para cá, concorda? O AX. AY é menos V ao quadrado sobre R seno de θ. Está aqui, ó. Então, cadê a aceleração? Aqui, ó. Concorda? Ou seja, ela é centrípeta, apontando para o centro. Certo? Aí você diz, mas lá no colégio eu aprendi que A é V2 sobre R. E aí está V ao quadrado sobre R cosseno mais um seno. É porque lá no colégio você viu o módulo da aceleração centrípeta. Vamos fazer isso. Quem é o módulo de um vetor? É a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Aqui no nosso caso ficaria assim, ó. A é igual a raiz quadrada de isso aqui tudinho ao quadrado. Vai ficar V à quarta sobre R2, V4 sobre R2, cosseno ao quadrado de θ, mais V4 sobre R2, seno ao quadrado de θ. Quando eu colocar V4 sobre R2 em evidência, vou ficar com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Ou seja, raiz de V4 sobre R2 é V2 sobre R. Que é a famosa equação que você conhece lá com a expressão da aceleração centrípeta. Certo? Agora você já sabe de onde vem e já sabe mostrar que a aceleração é realmente centrípeta. Certo? Se você quiser em casa fazer um teste, porque você diz, professora, a aceleração aqui deu menos AX menos AY, mas e se a bolinha estivesse bem aqui, por exemplo? Certo? Aí você pode fazer em casa esse teste. Você vai fazer a mesma coisa, só que aí a velocidade está aqui, ó. Então, seria uma componente para cá, ó, x positivo e y negativo. Você pode fazer direitinho que você vai obter uma aceleração. Uma componente para cá e uma para cá. Ou seja, a resultante aponta para cá. Certo?